Alan Al, treinador, meu parceiro. Seja bem-vindo, Alan. Satisfação enorme recebê-lo aqui. Fica à vontade para fazer uma apresentação. Muito aí. obrigado. Muito obrigado, o prazer é meu. Não só de estar conversando com você de novo, mas de ter convivido momentos incríveis aí da nossa carreira, da nossa vida, que foi uma amizade que foi além do campo, né? Até hoje. E isso a gente leva para a vida toda, né? E ficamos felizes aí porque você aí está, como sempre, liderando aí no novo projeto e tenho certeza que vai ser muito bem sucedido, como tudo que você fez na tua vida. Como é que foi a tua transição de carreira de atleta para a comissão técnica? Você teve um período bacana na base do Curitiba, que você falou agora há pouco, e aí eu estava lembrando que um período que eu andei lá pelo coach assistindo alguns jogos, eu lembro que você estava, e depois quando eu retornei, aí já era um outro pessoal. Como é que foi essa tua transição? O Alan decidiu parar e aí iniciou em comissão técnica? Eu parei, logo que eu parei, eu fiquei um ano longe do futebol. Longe, assim, de ir em estádio ou coisa parecida, mas analisando, pensando em que rumo eu ia tomar dentro do futebol, que eu sabia e sempre tive essa vontade de permanecer, porque o futebol sempre foi a nossa vida e sempre foi uma paixão acima de tudo. Além da profissão, sempre foi uma coisa que a gente é apaixonado em fazer. E aí eu tive o convite de voltar para o futebol, primeiro como executivo, vamos dizer assim, como gerente de futebol. E aí, em 2011, eu aceitei o convite da diretoria lá do Rio Branco de Paranaguá. Era uma coisa que minha família é de lá e, para mim, era tranquilo de encarar. Ao mesmo tempo, sendo uma pressão maior quando você é da cidade, né? É natural, a cobrança, todo mundo te conhece. Mas aceitei e acabei ficando como executivo 2 meses. Aí acabei assumindo como treinador. Terminamos o campeonato paranaense com uma campanha razoável, não correndo risco de rebaixamento. E aí, a partir de 2011, eu me especializei cada vez mais, através de curso, através de estudo, consegui conciliar as duas coisas. E em 2012, iniciei como auxiliar do Leo Evaristo, lá no Rio Branco, e ele acabou tendo uma proposta para o Operário de Ponta Grossa e saiu, e eu assumi mais uma vez como principal. E naquela época o campeonato eram pontos corridos, né? Eram praticamente 24 jogos, 22 jogos de ida e volta, né? E a gente foi muito bem. E eu sempre tive uma autocrítica, uma autoanálise muito grande. Eu aceitei a proposta de ir para o Sub-17 do Curitiba porque eu achava que era um processo que eu devia seguir. E muita gente falou que eu era louco, largar uma equipe profissional, né? E mesmo sendo do interior, mas uma equipe profissional, e ir para Curitiba, voltar para Curitiba, onde é a minha casa, assumir a categoria de base, mas eu achava que era um processo que eu tinha que fazer, que eu tinha que seguir. E aí segui aquilo que eu projetei, do Sub-17 ao Sub-20, ao Sub-23, e aí depois, quando eu saí do Curitiba, daí só trabalhei em equipes profissionais do interior, mas só em equipes profissionais. E isso, para mim, foi fundamental. Foi um processo, assim, que, assim como atleta, eu acho que na minha carreira de treinador era necessário e me ajudou muito, me deu muito mais perspectiva de algumas coisas, de visão, e eu acredito que o resultado de tudo isso aí é só o acréscimo às nossas carreiras, né? A gente saber que, em alguns momentos, teoricamente, dá um passinho para trás para poder seguir firme aí na caminhada mais para frente. E como atleta, a gente foi, vamos dizer assim, foi mais representativo no dia a dia do que propriamente no destaque do cenário nacional, né? Então, a gente sabe que isso acaba fazendo a diferença, pelo menos no meu ponto de vista, a nosso favor, de ter convivido com pessoas diferentes, de ter compartilhado momentos aí de vestiário, com treinadores que, graças a Deus, acho que nós somos privilegiados, né, de trabalhar com grandes treinadores, inclusive alguns ainda na atividade. E eu acho que tudo isso vai moldando a gente, né? A vida,
ela faz com que a gente se molde a cada dia até o fim da nossa vida. Então, tive uma passagem depois do Curitiba, comecei minha carreira na categoria de base do Curitiba, de 89 a 2002, da categoria de base ao profissional, até que jogamos juntos, né, nesse período dos anos 2000, e depois fui para a França, retornei para o Botafogo do Rio, depois saí de novo para fora, na Coreia do Sul, retornei para o Curitiba, onde fiquei mais 1 ano e 7 meses, quase 2 anos, na temporada 2004-2005, e aí tivemos mais uma saída para fora do país, né, e o que facilitava muito era o nosso passaporte aí de dupla nacionalidade alemã, e tive uma passagem pela Itália, depois retornei para o Brasil, tive uma passagem pela Grécia, retornei novamente e encerrei a carreira aqui mesmo no Brasil, onde eu tive algumas passagens pelo Rio Branco, da minha cidade, lá de Paranaguá, o Sinop, o próprio Londrina. Então, foi uma caminhada, assim, não muito longa, mas que a gente tirou muito proveito e aprendeu muita coisa nesses 14 anos de futebol profissional como atleta. Mas foi uma carreira intensa, Alan. Eu lembro que no nosso período do Curitiba, quando eu cheguei no Curitiba em 2000, era um período difícil do Coxa, estava atravessando aqueles momentos instáveis, que ainda perdurou por mais um tempo, mas que, de certa forma, depois as coisas deram uma ajeitada, né? Eu lembro que eu saí para a China em 2003 e, à distância, a gente pôde observar, né, aquele crescimento do Curitiba. E lá, naquele período de Curitiba, cara, nós fizemos muitas amizades, muita parceria boa. Os momentos foram de grandes desafios, mas de grandes parcerias também. Não sei se você consegue enxergar dessa mesma forma, cara. Não, foi. Você, o Mabilha, né, jogadores que já tinham uma experiência e alguns títulos na carreira, fizeram parte de uma reestruturação no Curitiba que foi fundamental, né, na década de 2000 ali, né, que iniciou com você, com o Mabilha, depois o Ivo Wortmann acabou vindo. Em 2001, nós conseguimos chegar à semifinal da Copa do Brasil e à final da Copa Sul Minas, mas com a base que vocês deixaram, com a estrutura técnica, né, que vocês sustentaram aí no pior momento, num dos piores momentos que o Curitiba passou. E a partir dali, eu ouso dizer que o Curitiba deu uma evoluída muito grande, né? Logo em seguida, 2 anos, 3 anos, se não me engano, conseguiu a vaga na Libertadores, com outros atletas, mas também tendo uma herança positiva de tudo que foi feito, né, nessa mudança de 90 para 2000. Então, eu tenho certeza que, assim como eu lembro, né, e tenho lembranças só positivas de todos daquele elenco, o torcedor também tem uma recordação, uma lembrança e uma saudade muito grande dessa época, que foi, ouso dizer mais uma vez, foi fundamental para a guinada do clube, para a reestruturação do clube, para que ele pudesse alcançar outros patamares, independente de estar disputando a Série B. Foi fundamental que se reestruturou, mudou o perfil, e conseguiu ser vitorioso naquela época. E é um clube de capital, né? Não pode, cara. Tudo que esse clube vem passando novamente agora é impressionante. Mas tem muita força, cara. O torcedor do Coxa é muito forte também. Eu ouso dizer que no dia em que o Coritiba ele conseguir se organizar em termos de gestão, e eu não estou só falando de presidente, estou falando de conselho mesmo, algumas coisas internas aí, é um clube que tem uma força muito grande, muito grande. Muito, muito grande, concordo com você. A gente presenciou momentos ali de Couto Pereira com 45 mil pessoas, 40 mil pessoas, e a força da torcida ela é incrível, né? E passa por isso, sim, né? Dessa organização, talvez um pouco dessa evolução na gestão, né? Que hoje o futebol exige. A camisa do Curitiba é muito forte. Eu tive o privilégio de trabalhar lá como atleta durante quase 10 anos e depois, durante 3 anos, na categoria de base, né, do sub-17 ao sub-23.
E a gente sabe que, além da estrutura da camisa, a torcida ela é muito apaixonada, uma cidade maravilhosa, muito boa de se viver, onde tem tudo conspirando a favor, e eu tenho certeza que nessa Série B desse ano o Curitiba vai ser um adversário muito difícil de se enfrentar.